Hoje é a nossa última aula do curso de Teoria de Galois e vamos terminar falando, para fechar, né, um pouco a matéria, o conteúdo do Teorema Fundamental da Álgebra. Tá? Então, eu vou explicar o Teorema Fundamental da Álgebra. E para isso eu vou começar definindo o que é o feixe algébrico, né, de um corpo. Então, a pergunta assim, fundamental é a seguinte, né? Pergunta. Imagina que você tem um corpo que não é necessariamente os complexos, né? Um corpo qualquer, ou seja, um corpo pode ser finito, inclusive, né? E você pega um polinômio. Né? Então você se faz a seguinte pergunta, né? Então, será que existe algum corpo que contém as raízes desse polinômio? Existe um corpo, né? Esse polinômio, como a gente já sabe, não tem necessariamente as raízes em K. Por exemplo, K poderia ser o corpo dos números racionais e o polinômio poderia ser x quadrado menos 2. Né? Mas a gente sabe que sempre existe um corpo maior, né? Existe um corpo que contém as raízes de K, todas, né? Então, essa é uma pergunta. Né? Existe um corpo que contém um corpo de decomposição de K, de P, não é de K, desculpa, é de P. De fato, tem uma pergunta mais geral, né? Será que existe um corpo que contém K, né? Uma pergunta mais ambiciosa, né? Mas que, de fato, uma vez respondida a pergunta anterior, essa aqui não é muito mais complicada, né? De fato, eu não vou fazer. Será que existe um corpo que contém K, uma extensão, né? Que contém as raízes dos polinômios em K de X? Será que existe um corpo onde todo polinômio possui raízes, né? Para os racionais, para os reais, o teorema fundamental da álgebra diz que sim. Por exemplo, os complexos. Né? O corpo dos números complexos contém todas as raízes dos polinômios com coeficientes em Q ou em R. Mas esse resultado vale mais geral, né? Ele vale para qualquer corpo. Não tem que ser um subcorpo dos complexos. Tá? Então, eu vou responder a primeira pergunta, né? Uma vez que você sabe resolver um polinômio, ou encontrar um corpo onde o polinômio se fatora, né? Você pode repetir isso para para uma família finita de polinômios, por exemplo. Né? Se você, por exemplo, pode pensar na multiplicação, né? Você pega uma família de polinômios, você multiplica, isso tira um novo polinômio. Se você encontra um corpo que contém todas as raízes desse produto, em particular, esse corpo vai conter as raízes de cada um dos polinômios. Né? A dificuldade vem quando você tem uma família infinita. Por exemplo, todos os polinômios em K de x, mas com o argumento de lema de Zorro, de axioma da escolha, a gente consegue resolver essa dificuldade. Eu vou fazer só para um polinômio, tá? Para a gente ter uma ideia de como isso funciona, que é o teorema de Kronecker. Isso também não é muito difícil. Então, qual é o conteúdo do teorema de Kronecker? Né? Dado um polinômio qualquer, não constante, claro, né? Dado P de x, não constante, então vou tirar as constantes, né? Tá? Então, existe uma extensão finita.
na qual o polinômio se decompõe. Na qual P de x se decompõe. Totalmente, né? Se decompõe. Basta encontrar uma extensão que contém uma raiz, né? Porque aí eu fatoro o polinômio, aí pego o polinômio fatorado e encontro outra extensão de esse fatorado tem uma raiz e continua esse processo em número finito de vezes. Ele acaba porque eu sei que o número de raízes do polinômio é finito. No máximo é o grau, né? Então, basta encontrar um corpo que contenha uma raiz do polinômio. Então, é uma construção abstrata, né? Eu vou fazer o seguinte, né? Primeiro eu vou supor que o polinômio é irredutível. Se ele não for, eu faço esse processo para cada fator irredutível do polinômio, né? Então, podemos supor que o polinômio é irredutível. Isso vai ser importante. Detalhe técnico, né? Isso não tira a generalidade do problema. Se não, eu pego um fator irredutível e encontro uma raiz desse fator. Essa raiz vai ser a raiz do polinômio, né? Tá bom? Então, eu vou considerar o seguinte quociente, né? Seja f de x, f, né? Seguinte anel, né? K de x quocientado pelo ideal gerado por P. Né? Então, os elementos aqui são classes de equivalência, né? São classes de equivalência, né? Tal que f um polinômio. Eu pego um polinômio e eu tomo a classe no quociente, né? Que significa classe. Lembra que f vai estar relacionado com g se somente se a diferença está no ideal gerado por p de x. Ou seja, é um múltiplo, né? Isso aqui, se somente se p de x divide. Divide f menos g. Então, esse é um anel quociente. Tem um ideal no anel de k de x, você pega o quociente, né? Isso aí é um anel comutativo e tal. Agora, o grande truque, o grande lance aqui é que esse anel é um corpo. 3, F é um corpo. Esse é o detalhe. Tá? Por que ele é um corpo? Né? Imagina que você pega um elemento não nulo e você quer mostrar que tem inverso, né? Então, seja, os elementos são classes, né? Não nulo. Lembra que aqui o zero é o zero no quociente, né? Eu estou tomando o zero em F, né? F é o quociente. O zero é a classe de equivalência do polinômio zero, nulo, né? Tá? Que é a mesma classe de equivalência de todo múltiplo de P. Então, se eu pego um polinômio não nulo, que eu tenho em que eu tenho que P não divide a diferença, né? Porque as classes são distintas, ou seja, F não está relacionado com zero, né? As classes de equivalência são distintas. Isso quer dizer que P não divide, né? Não divide a diferença de F com zero, ou seja, F. Tá bom? Mas como P e F são, como P é irredutível, isso significa que o MDC de F e de P é 1. Né? São primos, né? Porque o P é irredutível. Né? P é um elemento irredutível, que não divide M, que não divide F. Então, o MDC tem que ser 1. Certo? E aí eu aplico a propriedade que eu sei, né? Que significa que 1 se escreve como combinação de F e de P.
Tá bom? Certo? Onde A e B são polinômios, né? Isso, se eu tomo classe agora, né? Classe de 1, a classe de A, a classe de F. E a outra classe é zero, né? Porque o P divide essa parte aqui. Se eu tomo a classe no quociente, vai dar zero. Né? Essa parte é dividida por P. Então eu só fico com isso. Isso quer dizer que A é inverso de F. Né? Então F de X é invertível. Produto com a classe de A da 1. Tá bom? Então esse é um corpo. F é um corpo. Certo? Agora, eu tenho uma aplicação natural de K para esse corpo. Né? Eu tenho como ver o K, né? Considere φ de K para F. Lembra que F é um quociente, né? É uma aplicação natural, simplesmente pego uma constante, um polinômio constante, e levo na classe dele no quociente. Tá bom? Essa aplicação é injetiva. Tá? Então, se φ de A é zero, significa que a classe de A é a classe de zero, né? Φ de A é a classe de A. Isso significa que P divide A. Mas A é uma constante, P é um polinômio não constante, isso só pode acontecer se A é zero, né? Bom, logo, φ é injetivo. Φ é injetivo. Isso quer dizer que ele é sobrejetiva sobre a imagem, né? Ele é um isomorfismo sobre a imagem. Isso quer dizer que K é isomorfo, né? É isomorfo à imagem de φ, que é um subcorpo de F. A imagem de φ está contida aqui dentro de F, né? Então, K, você pode pensar que K está contido em F, né? Não é verdade, né, que ele está contido em F, mas ele é isomorfo a um corpo que está contido em F, que é a imagem de φ. Tá bom? Então, a menos de isomorfismo, você pode pensar que K está dentro de F. Como? Bom, eu penso que cada elemento de K é simplesmente tomou a classe dele e ele me dá um elemento de F. Tá? Então, logo podemos assumir que K está dentro de F. Tá bom? Então, já tenho uma extensão. Agora, eu vou tomar um elemento especial dentro de F. Tá? Então, tome U. Lembra que U são os elementos de F são classes de polinômios. Eu vou tomar a classe desse polinômio, polinômio X. Isso aqui é um elemento de F. Ah, mas ele poderia ser zero. Poderia, no caso em que o, o P divida o polinômio X, né? Certo? Se P divide o polinômio X, essa classe aí é zero. Né? Mas nesse caso, zero seria uma raiz de P. E eu já tenho raiz. Né? Tá? Mas eu não me importo se ele é zero ou não. A única coisa que eu quero é que ele seja um elemento de F. Um elemento de F. Tá? Então, só uma observação. Observe que o F é a junção de K com esse elemento. Todo elemento de F é um polinômio, é a classe de um polinômio aqui. Né? Tá bom?
Isso implica que todo elemento de F pode ser gerado com K visto como as imagens dos elementos de K, e como e com X, usando X. Tá? Então, é uma extensão, de fato, obtida por adjunção de um elemento. Isso aqui é fácil de verificar, eu vou deixar como exercício para esse exercício. Tá? Você só olhar as definições que dá certo. Agora, o que acontece se eu tomo um polinômio P de x, né? Lembra que P de x é um polinômio em K de x, né? O P de x é assim, né? Esse aqui é o polinômio em K de x. Mas eu estou vendo K como um subcorpo de F. Então, esse aqui é o subcorpo de F de x. Para ver K como um subcorpo de F, eu tenho que considerar os elementos de K com classes, né? Não tem problema porque esse mapa é injetivo. Tá bom? Então, para pensar em P de x como um polinômio em F de x, eu não posso considerar as constantes, né? Os elementos de K, mas tenho que considerar as classes delas no corpo F, né? Que é o quociente. Tá bom? Lembra que temos esse mapa injetivo, né? Esse mapa importante. Sempre que eu quero pensar em K como um subcorpo de F, tem que tomar as classes das constantes. Tá? Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou avaliar o polinômio em U. Esse é um polinômio em F de X, U é um elemento de F, então eu posso avaliar em U. É simplesmente A0, A1, U. U. Mas se isso dá, U é a classe de X, né? Aí, X, né? Eu sei que o quociente é um anel, né? Então a soma vai na soma, a classe da soma é a soma das classes, a classe do produto, o produto das classes, né? Então isso aqui acaba sendo igual a 0 mais A1x, a nx na n classe. Tá bom? Porque o quociente é um anel. O quociente é F, né? Isso aqui todo em F. Tá? Isso aqui é a classe do polinômio P de x. E isso é zero, né? Porque P de x está no ideal gerado por P de x. Ou seja, P de U é zero. Então tem uma raiz do polinômio em F. Né? Em particular, a extensão é finita, né? Porque eu tenho um polinômio de grau n que se anula em 1. Então, o grau de extensão, no máximo, vai ser n. Em particular, a extensão CQF é finita. Então, eu tenho uma extensão finita onde o polinômio tem raiz. Tá bom? Então, esse é o teorema de Kronecker. Como eu disse, não é difícil generalizar para vários polinômios, um pouquinho mais trabalhoso é generalizar para uma família qualquer de polínômios. Certo? Então, vamos definir o que é o feixe algébrico de um corpo, né? Então, já sei que eu consigo encontrar um corpo onde os polinômios se fatoram. Né? Mas, claro, poderia ter vários, né? Tal fecho algébrico de K é um corpo algebricamente fechado
uma extensão de K, né? Algebricamente fechado. Quem é algebricamente fechado é F, né? K não. Algebricamente fechado. Tal que a extensão é algébrica. Ou seja, os elementos de F são raízes de polinômios com coeficiente 5. Tá? Veja que a construção de Kronecker dá uma extensão finita. Se é finita, é algébrica, né? Tá? Então, eu não quero um corpo algebricamente fechado qualquer, eu quero um corpo algebricamente fechado, que seja obtido a partir de K. Isso fecha algébrico. Uhum. É, muito bem. Então, tem uma definição de extensão do fecho normal também, que seria a menor extensão normal, né, no sentido de inclusão, mas que eu acho que não, a gente não precisa dessa definição. Que às vezes, lembre que às vezes eu preciso que a extensão seja normal, nem sempre ela é, né? E aí, mas a gente sabe que se ela não é normal, eu posso pegar uma extensão normal, pelo menos quando as extensões são radicais, né? É, bom, então um teorema, né? A gente já viu praticamente ele, faltam detalhes, né? Que todo corpo possui fecha algébrico. Né? Todo corpo, claro, possui fecha algébrico. Fecha algébrico. E ele é basicamente único. Tá? Vai saindo. Se eu tenho dois, são fechos algébricos. Né? Ou seja, são corpos algebricamente fechados. Eu não disse que um corpo algebricamente fechado. Né? Um corpo algebricamente fechado se todo polinômio tem raízes nesse corpo. Muito bem. Então, todo corpo possui feijão algébrico. Então, se eu tenho dois, né, quer dizer que F e F' são algebricamente fechados. Deixa eu ver aqui como é a definição unival. Ele dá a definição. Isso, ele dá a definição. Um corpo algebricamente fechado se cada polinômio constante possui uma raiz em F. Talvez falta essa definição, né? Vou dar aqui, tá? Só para ficar um pouquinho mais completo. Aqui. Então, definição. Um corpo algebricamente fechado é algebricamente fechado se todo polinômio não constante se todo polinômio não constante possui raízes em F. Né? Você não precisa sair do corpo para ter raízes. No fato, possui todas. Possui todas as raízes.
Bom, mas possuir que todo polinômio possua alguma é a mesma coisa que pedir que todo polinômio possui todas. Tá? Então, se o corpo é algebricamente fechado, ele vai ser igual ao fecho algébrico, claro, né? Porque a extensão de um polinômio de um corpo para ele mesmo é sempre algébrico. E aqui está faltando enunciar a unicidade, né? Se eu tenho dois fechos algébricos, então existe é, caisomorfismo. É um caisomorfismo, um isomorfismo de corpos que deixa K fixo, né? Todo elemento de K é enviado nele próprio. Tá bom? Então, o fecho algébrico é basicamente único. Sempre existe e é único. A menos de isomorfismo. Tá? Então, a gente usa a seguinte notação. O fecho algébrico. Notação. Fecho algébrico. Parece com a notação do fecho topológico, né? Tá bom? Então, só para falar um pouquinho aqui, alguns exemplos, né? Por exemplo, o fecho algébrico dos reais é os complexos, porque todo polinômio em R tem raízes complexas. Tá? Mas, por exemplo, o fecho algébrico dos racionais não é os complexos. Porque a extensão de Q para C não é algébrica, né? Em C você tem números transcendentes, que não são algébricos sobre Q. Essa extensão aqui não é algébrica. Tá? Então, de fato, o fecho algébrico dos racionais são os números algébricos. Né? Isso aqui são os números algébricos. Então, você não pode sair. Algébricos. São aqueles elementos que são raízes, são algébricos sobre Q, né? São raízes de polinômios com coeficientes em Q. Tá bom? Muito bem, então vamos enunciar o teorema fundamental da álgebra, finalmente. Só antes dele, deixa eu fazer uma pequena observação, que vai ser útil para o teorema. Não existe extensão de grau 2 de C. De grau 2. Né? Porque, imagina que existe, né? Vou fazer a prova aqui. Imagina que você tem F, uma extensão de C, de grau 2. Né? Então, você pega um elemento aqui, tome U em F, que não esteja em C. Tá bom? Então, a polinômio minimal de U tem que ter grau 2. Então, tem um polinômio aqui, né? Tem grau 2. Mas se ele tem grau 2, eu sei pela fórmula de Bhaskara, que ele tem raízes completas. Polinômio minimal não pode ter grau 1, porque os pontos que U não estão em C, né? Então tem que ter grau 2. Não pode ter grau maior do que 2, porque o grau da extensão total é. Tá bom? Então, não existem extensões de grau 2 de C. Isso vai ser útil para a prova do teorema fundamental da álgebra, que é o teorema final do nosso curso. Que diz simplesmente que o corpo dos números complexos
é algebricamente fechado. Ou seja, ele é igual ao fecho algébrico, né? Todo polinômio com coeficiente em C tem raízes em C. Tá bom? Ou, dito de outra maneira, todo elemento que é algébrico sobre C está em C, não sai de C. Tá bom? Então, vamos fazer a prova com as ferramentas que a gente tem da teoria de Galois. Não é tão complicado, mas a gente precisa de análise na reata, tá? De um pequeno detalhe. A gente não pode, pelo menos eu não sei, fugir de um pouco de análise. Então, vou tomar um elemento algébrico sobre C. Não está necessariamente em C, né? Tem um fecho algébrico, eu pego um elemento ali, ele é algébrico sobre C, mas ele poderia estar fora, né? O algébrico sobre C. Tá bom? Então eu tenho que essa extensão daqui é algébrica. Então eu tenho essa extensão. Extensão algébrica. Tá? Mas ela não é necessariamente normal, né? Porque eu tenho U, mas eu poderia ter que as outras raízes do polinômio minimal de U estejam fora dessa extensão. Tá? Então, eu vou pegar a adjunção de todas as raízes. Então, essa aqui seria que eu chamei de fecho normal. Tá? Essa extensão aqui é algébrica. Já sei, né, porque é algébrico. Mas essa extensão aqui é normal. Simplesmente eu vou adjuntar U, e em N eu vou adjuntar todas as outras raízes que eu precise, no polinômio minimal. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de fecho normal da extensão. Pode ser um pouquinho maior, tá? Mas é um fecho normal. Tá? Então, a extensão de C para N é normal. Em particular, é Galois, né? Porque C é um subcorpo de C. Tá? Então, eu tenho que a extensão é Galois. Então, eu tenho que essa extensão aqui de Galois é Galois, né? Não, desculpa, eu não quero essa extensão. Calma aí. Eu preciso passar pelos reais, desculpa. Eu fiquei emocionado demais. Eu preciso passar pelos reais. Eu tenho essa extensão, né? Tá bom? Eu pego um elemento algébrico, eu adjunto, eu tenho a extensão de R para C, né? Agora eu vou adjuntar um elemento. A extensão de R para C é finita, é de grau 2, é algébrica, tá bom? Eu adjunto U, tá? Essa extensão não é necessariamente normal, né? Pelo que eu disse, né? Estou juntando um elemento, mas poderia ter outras raízes do polinômio minimal. Agora eu pego o fecho normal, quer dizer, é a menor extensão normal que contém C de 1. Tá? Então essa extensão agora é Galois. Eu preciso passar pelos reais, eu tinha esquecido. Tá bom? Essa extensão é Galois porque é normal e porque R é um subcorpo dos complexos, né? Tá bom? Então, Galois em particular é finita, né? Se Galois tem que ser finita. Tá? E eu pego o grupo de Galois da extensão. G vai ser o grupo de Galois de N sobre R. Tá bom? Certo? Então, olha só, olha o truque aqui. Então, eu tenho aqui R, né? C é horroroso. Eu tenho aqui R. Eu tenho aqui C.
E eu tenho aqui N, né? N contém C. De fato, no meio eu tenho C de 1. Tá bom? Eu vou me concentrar em N. Essa extensão aqui tem grau 2. Esse aqui. Tá? Essa extensão tem um grau que eu não sei. Mas o que eu sei é que 2 divide. Tá? Então eu tenho que 2 divide o grau da extensão normal, que é a ordem do grupo, né? A ordem do grupo de Galois é o grau da extensão. Certo? Tá? Então, a ordem do grupo contém uma potência de 2. Tá? É divisível por 2. Eu pego a potência máxima, né? E eu pego o subgrupo de G que tem essa ordem. Tá? Então, seja H subgrupo, o 2 subgrupo de Si. Quer dizer, isso quer dizer o seguinte, né? A ordem do grupo se escreve como 2 na P. VCCM, onde 2 não divide M. E eu tenho que a ordem de G é 2 na P. Maior potência de 2 que divide G. Eu já sei que tem uma potência de 2 que divide G. Tá bom? Então, o que eu tenho? Deixa eu ver. Eu tenho o seguinte, né? Eu vou continuar aqui. Eu tenho R. E aqui tenho N, né? Tá? Do lado da correspondência de Galois, aqui eu tenho identidade. E aqui eu tenho G. O grupo de Galois. Né? E aqui dentro eu estou pegando o subgrupo H. Aqui dentro. Tem identidade. Que tem ordem 2 na P. Certo? Então, aí ele corresponde a um corpo intermediário aqui. Certo? Corpo intermediário. Tá? Isso aqui tem grau 2 na P. Não é isso? O grau dessa extensão é a ordem, né, de H. A ordem de H2 na P. Tá? Isso correspondência de Galois, gente. Tá bom? Agora, quem é o grau dessa extensão? O grau da extensão é o índice, né? O grau da extensão de R para F. Como escrevo o grau? Desculpa. Escrevo primeiro um pouco maior, né? De F para R. É simplesmente. Se o grau de cima era a ordem do grupo, o grau de baixo era o índice, né? Ou seja, o quociente da ordem de G pela ordem de H. Isso aí é M, né? E eu sei que 2 não divide M. Ou seja, é ímpar. Tá bom? Tem grau ímpar. Certo? Porque o 2 não divide M. Tem essa parte. Tá? Então, veja bem, se eu pego um elemento em F, tudo é algébrico, né? Porque tudo aqui é subcorpo de N, que é algébrico. Então, ele tem um polinômio minimal dele sobre R, né? De V em R. O grau desse polinômio tem que dividir o grau da extensão total, né? Certo? E o grau de extensão total é ímpar. Então, esse aqui é um polinômio de grau ímpar, né? Com coeficiente em R.
tem grau ímpar. Se tem grau ímpar, é ali que entra a análise, né? Então, ele possui raiz real. Tem raiz real. Ou seja, esse é polinômio. Você escreve como x menos alfa vezes q de x. Tá? E alfa é real. Então, esse aqui é real também. Tá bom? Por quê? Porque esse é real, esse aqui é real. Então, o quociente tem que ser real. Né? Tá? Agora, q de x não pode anular o v, né? Porque p é o polinômio de grau mínimo que anula v. Polinômio real de grau mínimo. Né? Esse aqui é o minimal de v. Então, esse é o polinômio que não pode anular v. Então, esse tem que ser anulado por v. Então, vou escrever isso, né? Q de v não é zero, porque Q tem grau 1 a menos do que P, né? Então, significa que V é igual a alfa, ou seja, V é um número real. Certo? Porque P anula V. Eu sei que Q não anula, então x menos alfa tem que anular V. Isso quer dizer que V é igual a alfa. E alfa é um número real. Eu não escrevi aqui. Isso aqui é alfa real. Tem raiz real, né? Tá? Ou seja, de fato, esse M é 1, né? Esse, todo elemento de F, eu estou provando que todo elemento de F tem R. Então, esse aqui tem grau 1. O M é 1. Tá bom? Então, F é igual a R. Significa que essa extensão tem grau 1, portanto, G é igual a H, né? E H é igual a G. Tá bom? Particular, o grau, ou a ordem de G é 2 na P. Não tem o M é 1. O M é o grau da extensão de F para E, de R para F. E como F e R são iguais, esse grau é 1. Tá certo? Agora eu vou pegar um subgrupo especial. Então essa parte aqui desaparece, né? Porque esses são iguais. Eu só tenho de R para N, que tem grau 2 na P. Tá? Mas no meio tem um corpo, que é os números complexos. Então é nessa extensão que eu vou me focar agora. Né? Então tenho aqui. Deixa eu ganhar um pouco de espaço aqui para para tentar terminar a prova nessa página, não perder nada. Diminuir um pouco aqui. Acho que tá bom esse tamanho. Vou separar aqui. E a prova é assim, tá? Então, deixa eu ver qual extensão eu vou pegar agora. Eu tenho aqui R. Dentro de R tem C, né? Tem N. Então, na correspondência de Galois, eu tenho aqui identidade. Eu tenho aqui o grupo G1, que vai ser o grupo de Galois de N para C, né? E eu tenho aqui o G, o grupo de Galois de N para R. Né? O C é um corpo intermediário, então ele corresponde a um subgrupo de G. Né? Esse aqui é o grupo de Galois de NC, né? De NE. Agora, nota o seguinte, esse grau aqui é 2, né? Esse grau aqui é 2. E o grau total é 2 na P. Então, esse aqui é 2 na P menos 1. Tá? Então, a ordem de G1 é 2 na P menos 1.
Eu gostaria de provar que P é igual a 1. Então, G1 vai ser a identidade, tá? Eu gostaria de provar que esse aqui é trivial, tá bom? Lembra que a ordem do grupo correspondente ao corpo intermediário é o grau de extensão. Então, se aqui é 2 em todo, eu tenho 2 na P, aqui eu tenho 2 na P menos 1, portanto, esse grupo tem grau, tem ordem 2 na P menos 1. Tá? Se eu consigo provar que esse aqui é identidade, isso quer dizer que se esses aqui são iguais, se esses aqui vão ser iguais, correspondência de Galois, e eu vou ter que n igual a C, n contém um elemento U, né? Lembra? U está em n, portanto, U está em C. É isso que eu quero provar. Então, se G1 não fosse trivial, imagina que G1 não é trivial, então ele tem a ordem, uma potência de 2, né? Tem uma 2 na P menos 1. Ou seja, se P é pelo menos 2, né? Eu gostaria de provar que P é 1. Tá? Se P é pelo menos 2, então G1 é um 2 grupo, né? Ou seja, a ordem dele é uma potência de 2. Então eu vou pegar um subgrupo dele de índice 2. Tome G2, subgrupo. Se ele é um subgrupo, ele tem que ter a ordem também uma potência de 2, né? Porque a ordem de G2 divide a ordem de G1. Né? De índice 2. Ou seja, que tem a ordem, isto é, a ordem de G2 e 2 na P menos 2. Índice 2, índice 2 significa o seguinte, né? A ordem de G1 sobre a ordem de G2 e 2. Mas a ordem de G1 é 2 na P menos 1, isso quer dizer, isso equivale a pedir que a ordem de G2 seja 2 na P menos 2. Isso eu só posso fazer se o P é pelo menos 2, né? Se o P fosse 1, não tenho isso. Se o P é 1, o G1 é identidade, não tenho nenhum subgrupo que tenha índice 2, né? Não posso ter um subgrupo. Se G1 é identidade, todo subgrupo vai ser trivial, né? E aqui eu não vou ter nunca que o quociente vai ser 2. Tá? Isso sempre pode ser feito, né? Tem o teorema de Silo, né? Que garante que isso pode ser um exercício, inclusive, né? Como G1 não é trivial, estou supondo que não é trivial, ele tem elementos de ordem 2, né? Porque ele tem pelo menos ordem 2 de P menos 1. Então, 2 divide a ordem, portanto, você tem elemento de ordem 2. Com esses elementos, você constrói subgrupos de ordem 2 de P menos 2. A ordem de G1 dividido por 2, né? Isso aqui é a mesma coisa que pedir que a ordem de G2 é a ordem de G1 dividido por 2. Mesma coisa. Mas então, o que isso vai dar, né? Aqui na correspondência de Galois, se eu esticar um pouquinho aqui. Desculpa. Deixa eu ver. Então, na correspondência de Galois, eu tenho aqui um subgrupo aqui, de índice 2. Então, eu tenho aqui no meio, né? Tenho G2 aqui no meio. Faço sempre em vermelho por G2 aqui dentro. Né? Então, pela correspondência, eu vou ter um F aqui no meio. Né? Lembra que o grau desse aqui é a ordem do grupo G2 e o grau dessa é o índice do grupo G2 e G1.
Estou supondo que o isso é 2, né? Então, esse aqui é 2. Isso aqui é uma contradição, né? Teria que o grau de F para C é 2. Isso aqui é uma contradição, porque eu já sei que não existem extensões de grau 2 de C. Foi a observação que eu fiz, né? Observação aqui. Não existem extensões de grau 2 de C. Né? De onde vem essa contradição? De supor que G1 não é trivial. Né? Então, G1 tem que ser trivial, não tem nada aqui no meio. Portanto, N tem que ser C. E, portanto, U tem que ser C, porque U tem N. Tá? Isso prova o teorema fundamental da álgebra, utilizando análise, mas, sobretudo, principalmente teoria de Galois. Tá bom? Então, eu finalizo por aqui minha disciplina, a disciplina de teoria de Galois. Agradeço muito o interesse de vocês, a paciência, né? Espero que tenha servido de alguma coisa. E até uma próxima gravação.